Olá, tudo bem? Então, a proposta da aula de hoje é fazer uma introdução geral de Santo Agostinho. Por quê? A intenção é, nas próximas aulas, eu fazer uma análise da... Nós discutimos aqui as confissões de Santo Agostinho, livro por livro, tá? Das confissões. Então, eu achei pertinente que, antes de entrar direto na obra, falar um pouco do geral do pensamento dele. A gente conhece, alguém tem alguma noção, então eu vou fazer algo bem abrangente mesmo. Então, para quem não sabe, Santo Agostinho foi o maior padre da igreja. Padre não se diz de padre que a gente fala hoje, né, o sacerdote. Também, ele era padre e ele era bispo. Mas é que essa primeira fase aí da história da igreja, ela tem esse nome de patrícia. Por quê? Porque foram os grandes pais da igreja, nesse sentido. Padres mesmo de pais. A maior parte deles são bispos, como Santo Agostinho. E qual foi a grande contribuição deles para a igreja? Bom, o cristianismo, como eu acho que vocês sabem, nasce ali no Império Romano e no mundo predominantemente de cultura helênica. A cultura grega, que os romanos absorveram, espalharam no Império, ela vigorava em tudo ali. Quando o cristianismo cresce, e principalmente chega nas classes letradas, nas classes mais altas, mais nobres da sociedade, inclusive começa a ter contato com as escolas filosóficas, aqueles que eram instruídos na filosofia grega começam a questionar o cristianismo racionalmente. Então, a princípio, os apóstolos, os primeiros cristãos do século I, eles anunciam o cristianismo sem entrar muito, apesar de Paulo já fazer isso, porque Paulo já tinha São Paulo já tinha uma instrução da filosofia grega, mas é algo bem simples. Então eles instruem, é tudo mais dentro ali da graça. Os próprios apóstolos, eles compreendiam as coisas por revelação divina, não tanto por esforço racional. Deus já revelava diretamente. Porque muita gente pergunta isso também, mas essa elaboração teológica, realmente grande, começa com Santo Agostinho, então os apóstolos não tinham consciência que tinha? É lógico que tinham, mas eles tinham e ia direto. Deus revela dentro do coração deles, por meio da graça. Agora, quando o cristianismo cresce, surge essa necessidade de explicar racionalmente as coisas. E o meio racional mais alto que existe é a filosofia, para se explicar a realidade. Então, esses padres da igreja, eles começam a fazer o quê? A explicar o cristianismo, a explicar a revelação divina, a explicar os dados de revelação, e os fatos, inclusive, ocorridos por meio da linguagem filosófica. E a compreender também certas verdades reveladas, que aparentemente são misteriosas ou contraditórias, você começa a explicar, você compreende melhor por meio da filosofia. Então, esses padres fizeram isso. Nós tivemos dois tipos de patrística: a patrística latina e a patrística grega ou oriental. Então, a parte ocidental do Império Romano falava latim, e tinha uma cultura mais romana propriamente dita. E a parte oriental falava mais grego, e tinha uma cultura mais helênica, mais forte. E aí nós temos vários os padres capadócios, os padres egípcios, como Santo Atanásio, Cirilo, os padres capadócios são basílicos, são Gregório de Nacianos, Gregório de Nissa. E os latinos começam com Tertuliano, chega em Santo Ambrósio, e o maior deles é Santo Agostinho. Santo Agostinho é latino, mas ele consegue superar, inclusive, os gregos. Os gregos eram mais inteligentes, mas tinham um maior arcabouço filosófico, cultural maior. Só que Santo Agostinho é tão grande, é tão genial, que ele consegue superar todos. Então, ele foi discípulo de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Também foi um grande padre. Não escreveu muita coisa, tem pouca coisa escrita de Santo Ambrósio, mas o pouco que tem escrito dele é muito bom também. E Santo Agostinho se converte ali sob influência, inclusive, de Santo Ambrósio. E aí, para falar um pouco da história de vida de Santo Agostinho bem rapidamente, Santo Agostinho nasceu numa família nobre, uma família não era nobre, mas era uma família bem, relativamente rica, no Império Romano. O seu pai era pagão, era cidadão romano. Ele não é de origem romana, ele nasceu no norte da África, onde hoje é a cidade na época era a cidade de Tagaste,
Hoje eu não lembro qual cidade que é agora, na Argélia. Não sei, os árabes mudaram o nome. Mas era a cidade de Tagasse. Ali é uma província, né, a província da África, do Império Romano, e ele é de origem berbere, né, que é o povo nativo dali. Só que a família dele, ao longo do tempo, conquistou o título de cidadão romano. Eram funcionários do Estado, etc. Então tinha uma posição muito boa. A mãe dele, Santa também, Santa Mônica, já era convertida ao cristianismo, e o pai não. Então, desde criança, Santo Agostinho já foi apresentado. A gente acha que Santo Agostinho, como ele se converte só com 30 anos, ele teria conhecido o cristianismo só com 30 anos. Não, ele conhece desde criança o cristianismo via mãe. Só que ele não aceita, até por causa do pai, até por causa das várias. Veja, o Império Romano na época era mais ou menos o que o mundo de hoje. Existiam várias coisas. Era plural, né? Pluralidade, era um ambiente cultural plural. Bem melhor que hoje, na verdade. Eu não tinha essa cultura, ninguém falava que homem não é homem, mulher não é mulher. Esse livro não tinha. Mas tinham várias ideias. Né? E as ideias mais hipócritas, na época, era, por exemplo, o mitraísmo, que estava muito difundido no Império Romano, o maniqueísmo, que Santo Agostinho passa por ele também, o neoplatonismo, os neos, né? Neoplatonismo, o neoestoicismo, o neofragorismo, o neopicurismo, né? Ceticismo, Santo Agostinho passa por ele. Então, tinha várias escolas, correntes. Pensamento além da religião tradicional, politeísta romana, e do mitraísmo, que era muito difundido. E Santo Agostinho é um jovem inteligente, né? Ele estuda, né? Graças à posição da família dele. Ele teve uma educação clássica boa, ele estuda os clássicos, estuda retórica, gramática, oratória, tira o trígono e o quadrígono, que depois se desenvolve na Idade Média. Ele vira professor, inclusive de lógica, de retórica, muito jovem, só que ele não se convence do cristianismo. A mãe tenta, mas ele não se convence, ele é muito indagador, ele quer conhecer todas as coisas primeiro. Então ele passa por várias correntes. As principais delas são o maniqueísmo, o neoplatonismo e o maniqueísmo. Já falei? Não, o ceticismo. O maniqueísmo, o neoplatonismo e o ceticismo são as principais correntes que ele passa. Até que, com 30 anos de idade, ele se converte, graças também à influência de Santo Ambrósio. Claro que o processo de conversão ele é lento, não é do nada que já viu um grande teólogo, demora anos nesse processo. Ele vira padre logo em seguida, depois ele é eleito bispo de Hipona, pouco tempo depois também, 35 anos, se não me engano, 33, 34. Se converte logo, ele vira bispo, depois, devido à competência dele, ele é eleito padre, ele é eleito bispo. Ele teve um filho, inclusive, na época que não era cristão, chamado Adeodato. Ele morre, esse filho morre muito jovem, se não me engano, com 18 anos. Inclusive arrasado com a morte do filho, mas ele já era convertido quando o filho morre. E aí ele vai juntar tudo que ele estudou de filosofia com o cristianismo. Né? E aí que ele vai desenvolvendo para conseguir explicar as coisas. E agora a gente entra mais propriamente no pensamento dele. Então, classicamente, Agostinho é classificado filosoficamente como um platônico, ou neoplatônico. Mas assim, ele deixa de ser um neoplatônico, mas ele pega tudo que é bom, né, do platonismo e consegue fazer uma síntese, né, entre Platão e a revelação cristã. Então essa é a grande, filosoficamente falando, é a grande contribuição de Agostinho, né, o grande marco dele. Algumas coisas ele vai discordar do platonismo, por quê? Porque ele entra em conflito com a fé cristã. Mas não é porque ele discorda que ele simplesmente não racionaliza. Ele racionaliza também. Existe muita má interpretação de Santo Agostinho também. Tá? Então, por exemplo, Santo Agostinho vai, ao contrário da posição platônica e dos pagãos em geral, não existia essa concepção do mundo, ele vai introduzir a noção da criação do mundo ex nihilo. Ou seja, o mundo foi criado por Deus do nada. Porque na concepção neoplatônica, o mundo emanou de Deus. Então, existe Deus que é o Uno, Plotino, inclusive, chama Deus de o Uno. E o mundo emana, assim como o perfume emana das flores. Ou seja, de maneira espontânea, e tem uma consequência mais grave ainda, que é a consequência panteísta. Por quê? Porque o perfume da flor, como diz Agostinho, é a flor. É um pedaço da flor, que sai da flor e vem para o nosso nariz. Então, na concepção da platônica, o mundo é um pedaço de Deus. É uma coisa que emana de Deus, uma
parte dele. E em toda a concepção pagã também. Por exemplo, inclusive na própria concepção aristotélica, Aristóteles ele não sabe mais ou menos como o mundo surgiu. Eles têm a tese de que o mundo é eterno, o mundo sempre existiu. Ou a matéria coexiste com Deus, eternamente. Então, assim, na concepção pagã, o mundo sempre existiu, de uma outra forma. Então, o mundo se transforma. São todas variações lá do mito grego. Qual que é o mito grego que está lá em Hesíodo? No princípio era o caos. O caos era o quê? Era tudo que existe misturado. E do caos surge o que? O cosmos. Cosmos em grego quer dizer ordem. Ele vai se ordenando espontaneamente. O que Plotino fala é mais ou menos a mesma coisa. Então o mundo surge de maneira espontânea. Então assim, o mundo pagão não tem a noção da criação. E Agostinho, o cristianismo traz essa novidade, e Agostinho explica, tá? Deus cria tudo a partir do nada, e tudo é fruto da sua vontade. Guarde essa palavra, porque a palavra vontade vai ter um papel importante também, né? Na filosofia de Agostinho. Então ele fala isso. Então Deus cria o mundo a partir do nada. E o homem, diferente do que dizem os platônicos também, ele é composto de alma e corpo, e esta alma e esse corpo formam uma união indivisível. Mas quando morre a alma separa do corpo? Sim, quando morre, ela subsiste sozinha. Mas a alma é criada junto com o corpo, que é o contrário do que dizem os platônicos, que é da metempsicose da alma, ou seja, a alma transmigra de um corpo para o outro. E na concepção platônica, o homem é a alma. O corpo é só uma veste. É algo acidental, não algo essencial. Então, essencialmente, o homem não é corpo. Essencialmente, o homem é alma. Na concepção platônica e em boa parte da concepção pagã. Tá? O homem é alma e o corpo é só um detalhe que passa. Veja, eu sinto que não. O homem forma uma união substancial com a alma. Tanto é que o cristianismo diz o que? Nós vamos ressuscitar de corpo e alma. Então o destino final do homem não é existir como uma alma separada, mas é existir eternamente depois, para sempre, como uma união. Só que daí surge uma série de problemas. Daí vai ser um corpo igual ao nosso, que vai morrer? Não. Será o corpo glorioso, o corpo semelhante ao de Cristo, após a ressurreição. E aí Santo Agostinho vai identificar todos os problemas da humanidade como provindos do pecado original. Veja, Platão, ele fala, inclusive no diálogo do Fedro, que o homem existe nele como se fossem dois cavalos, né? Um que tende para o bem e outro que tende para o mal. Um cavalo branco que sobe para o céu, né? E outro cavalo negro que pega, que é pesado, que puxa o homem para baixo. Só que Platão fala, não sei por que isso existe desde o homem, essa tendência natural para o mal, esse gosto que o homem tem para o que é errado. Mas existe. Aí Platão foca na questão da solução disso, ou seja, devemos usar a razão. Por quê? Porque a razão que conhece a realidade, portanto a razão conhece a verdade e o certo e o errado. E por meio da razão ordenar os nossos impulsos, porque os nossos impulsos são sérios. Quando a gente tem vontade de algo, na verdade a gente fala errado, né? A gente fala vontade. Na verdade eu tenho desejo. Quando eu tenho algum desejo, o meu desejo não se preocupa de certo e errado. Ele simplesmente surge. Desde a vontade de comer alguma coisa até vontade de matar alguém. Se você está com vontade de matar alguém, também aquele desejo surge. Agora é a sua razão que sabe certo e errado que vai poder frear o seu desejo. Platão foca nisso. Agostinho concorda, fala que Platão está corretíssimo nesse ponto, só que ele vai explicar o porquê que existe esse desejo mal dentro de nós, apesar de o ser em si vir do bem. Eu vou chegar lá. Ele fala que é por causa do pecado original. Então é o que é relatado para nós no Gênesis. Deus criou o homem e a mulher em estado de perfeição, mas quando surge, quando o homem peca, ele bagunça a natureza em nós. Isso passa para os descendentes, passou para todos nós. Então nós nascemos já do pecado. E aí você comenta o Salmo 150, não, Salmo 50, aliás, em que o Davi fala: pecadora minha mãe já me concebeu. Ou seja, eu era pecador dentro do ventre da minha mãe. Eu nasci no pecado, portanto, eu tenho uma inclinação natural para o mal.
por causa do pecado original. Só que essa inclinação natural ela não me obriga a praticar o mal, ela apenas me influencia. Só que como é muito mais fácil ceder às más inclinações do que às boas inclinações, a maior parte das pessoas vive no mal. Outra coisa que Platão, que Agostinho fala que Platão acertou, é quando ele identifica o ser com o bem. Eu já comentei algumas vezes com vocês aqui essa questão. Então, Platão diz o seguinte: o ser é o bem. Por quê? Uma vez que nós classificamos tudo que é como bom e tudo que não é como algum tipo de ausência, né? Tudo que é defeito, tudo que nós classificamos como adjetivo mal, é uma ausência daquela qualidade boa, e não algo em si. Como a escuridão é a ausência de luz, não ao contrário. Não tem como eu criar uma lanterna escura. Eu vou bloquear a luz. E a mesma coisa acontece com o bem e o mal. Então, o mal, na verdade, ele não existe em si. Não existe uma substância má. O que existe é privação de bem. E aí, nós entramos também naquilo que Agostinho fala de metafisicamente o mal não existe. Tá? Ou seja, em substância. O que existe é a privação do bem. Portanto, não existe o mal na realidade, existe o mal moral. Ou seja, as criaturas racionais, a saber, o homem e os anjos, eles podem optar pelo bem menor em detrimento de um bem maior. E quando uma criatura racional opta por um bem menor, isso que nós chamamos de mal moral. O que é o mal? O mal é toda vez que eu opto por um bem menor. Você vê que hoje em dia as pessoas confundem muito isso. Porque toda vez que você fala de uma pessoa que cometeu um ato mal, sempre tem algum idiota que sempre fala assim: não, mas tem um bem nisso. Porque veja, quando você fala, é claro que tem um bem nisso. Aí que a questão do Agostinho chega na questão da vontade. Porque o ser do homem, como ele é, então em si ele é bom. Só que às vezes a concupiscência que tende para o nada. De tender para o mal é tender para um bem menor, que é basicamente tender para o nada, ao invés de tender para o ser que é Deus. Então a vontade ela sempre quer um bem, ou o que ela acha que é bom para si. Então ela tende para um bem menor. Por exemplo, quando eu roubo, deixa eu roubar algo, é um bem, né? Eu estava sem dinheiro, eu fui lá roubar esse dinheiro. Eu fiz um bem para mim. Só que um bem menor, existe um bem maior ali que é a obediência a Deus. Eu de distância, eu posso falar até da salvação da minha alma. Eu ganhei 50 reais agora, eu vou para o inferno, e aí? Qual a vantagem? Se eu morrer sem me arrepender disso, eu vou para o inferno. Então qual é a vantagem desse bem? Nós fazemos isso o tempo todo, sem perceber. Percebe, mas assim, só uma pessoa santa, muito santa, consegue. E mesmo os santos fazem isso em menor grau. Porque isso é constante, o tempo todo, o coração do homem tende para o mal. Só que a gente não pode deixar de diagnosticar isso. Veja, toda vez que você comete um mal, é uma burrice. É um desvio do ser, é uma tendência ao nada. É um bem menor, como eu falei. Então toda vez eu não consigo querer um mal em si. Eu só posso querer um mal disfarçado de bem. Por quê? Porque ele vai ser um bem menor. Então é aí que entra a resolução do problema do mal. Porque os gregos nem se ocupavam disso. Então Agostinho vai tratar do mal. Isso implica na filosofia que ele desenvolve do livre-arbítrio. Então o ser humano, veja, os gregos não falavam em livre-arbítrio, porque os gregos estavam muito conformados com o destino. Então existia um destino para o homem. E o homem não consegue escapar do destino. Não importa o que você faça, vai ter sempre o destino e você vai cumprir aquele destino. Inclusive os deuses, que são, na mentalidade helênica, eles são personificações das forças da natureza, que são consideradas divinas, elas estão dentro desse destino. Você vê que inclusive os orientais falam disso em outros termos, eles falam do karma. O karma não é bem destino, mas no fundo é. O karma é a consequência das suas ações. Então existe um conjunto de ações e essas ações geram um efeito. E não tem como você escapar do efeito. Não existe
esse efeito ele é impessoal e ele é onipotente. Essa causa e efeito. E aí Santo Agostinho diz que não, existe Deus. Deus é a vontade de Deus que é suprema. E no ser humano existe sim uma série de coisas que nos são dadas, né? Uma série de coisas que nós não escolhemos. Por exemplo, eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi o ano que eu nasci, eu não escolhi o meu sexo, né? Eu não escolhi nada disso. Isso tudo me foi dado. Agora, existe uma série de coisas que eu escolho, que é o que fazer com tudo isso. O Santo Agostinho tem até uma frase, Santo Agostinho é muito poético também. Então, o tempo todo, às vezes até ele fala as coisas de maneira poética, você precisa identificar, né, o que ele está querendo dizer. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte, na estação: tinham 2 prisioneiros numa cela. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Os 2 estavam na mesma situação, só que um teve uma atitude diante daquilo, o outro teve outra atitude. Então é aí que Santo Agostinho vai falar o seguinte: apesar de o ser humano ser um ser único, existem 2 grandes potências na nossa alma, são as potências mais fortes, que é a inteligência e a vontade. E a vontade, apesar de ela ser inferior à inteligência, ela é livre. Ou seja, nada pode dobrar a nossa vontade. Nem Deus. Às vezes eu falo isso e a gente carrega o olho. Sim, nem Deus, porque se Deus dobrasse a nossa vontade, ela deixaria de ser nossa vontade. Então Deus criou, não é à toa que Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque de fato o homem é uma semelhança de Deus, ele é análogo. A nossa vida, a vontade de Deus, quem dobra a vontade de Deus? Ninguém. Só que a vontade de Deus, se ele determina algo, ele se cumpre. A nossa não. Só que em um ponto a nossa vontade é parecida com a de Deus, porque ninguém pode mudar. Se ele mudar, deixa de ser nossa, deixa de ser um ser pessoal. Nós deixamos a condição, e aí que entra, muita gente pergunta, tem gente que cita até o paradoxo epicuro, né? Se Deus é todo poderoso, ele não poderia ter criado o homem com livre-arbítrio sem a possibilidade do mal? Não. E ser onipotente significa o seguinte: poder tudo que é possível, né? Ou seja, tudo que é possível é tudo aquilo que não é contraditório de acordo com a razão. A gente confunde, por exemplo, tem coisa que é impossível para nós e para a natureza. Por exemplo, um elefante criar um par de asas voando. Isso é impossível na natureza, na ordem natural das coisas. É impossível o ser humano fazer isso. Agora, não é impossível para Deus. Por quê? Porque não é contraditório. Entendeu? Pela razão, um elefante criar um par de asas voando. Agora, Deus criar um quadrado redondo é possível. Por quê? Porque um quadrado redondo, ele não é uma possibilidade real. Ele é apenas uma contradição de termos. Tá? E criar livre-arbítrio sem possibilidade do mal é quadrado redondo. Porque o livre-arbítrio consiste exatamente nisso: em você poder escolher o bem maior ou o bem menor. E o livre-arbítrio é a condição para o amor. Porque o amor, ele não é um sentimento, como muita gente acha. O amor é um ato de vontade, eu escolho amar. Então eu só posso escolher amar a Deus, que é o bem maior, se eu tiver a possibilidade de não amá-lo. Então, contraditoriamente, aliás, aparentemente contraditoriamente, uma entidade contraditória disso, para que existam santos, né, e para que existam as pessoas que amam verdadeiramente a Deus, é preciso a possibilidade de existir esse mundo, essa merda que nós vivemos. Né? Porque se não existisse a possibilidade de tudo isso, não existiria também a possibilidade do bem. Deus não quer o mal, mas Ele permite. Por quê? Porque é a possibilidade desse bem maior, que é a possibilidade de pessoas amem a Deus. É aí que Santo Agostinho explica o porquê do mal no mundo. Então, o mal no mundo existe como algo necessário, uma condição, não é que o mal é necessário, mas a possibilidade do mal é necessária, tá? Para que existam criaturas livres. Deus não precisaria de criar nada, nem o mundo, nem os homens, nem os anjos, mas já que Ele criou, para que Ele crie seres pessoais, é preciso disso. Tá? Caso contrário, seríamos animais totalmente determinados pela natureza. Os animais não fazem bem nem mal, eles simplesmente agem de acordo com a natureza. Não tem como você convencer um leão a ser vegetariano. Agora o ser humano tem. O ser humano pode ir contra. Você já viu algum animal se suicidar? Está cansado de viver? Tem o porco, vai lá no trabalho. Cansei da vida. Não, inclusive os animais, quando os filhotes morrem, segue a vida. Tem gente que confunde, os animais não são capazes de amar. Tá?
Tem gente que vê lá galinhos pintinhos, a gata, desesperada do gatinho, acha que é amor. Não é amor, aquilo ali é só instinto. Tanto é que quando cresce, não liga mais pro bicho. Por quê? Oi. Então as tentações e as tribulações são necessárias para a nossa evolução. São. Então não é bom de afastar as tentações? Não, você pode pedir, só que você não pode negá-las. Você pode se revoltar. Entendeu? Aí é um outro problema ainda. Vou falar um pouquinho. É muita coisa, né, gente? Eu estou selecionando pontos assim, que eu considero mais importantes para a compreensão, depois até da teologia. Nas confissões ele vai citando isso, né? A gente vai ver. Mas veja, existe um outro. Então, assim, o livre-arbítrio é uma questão central para se compreender o ser humano. E até a antropologia inaugurada por Agostinho. Então, enquanto pessoas, né? O que é pessoa? Pessoa é toda substância individual de natureza racional. Então, cada ser humano é uma pessoa, assim como os anjos. Cada um é uma pessoa. O que nós conhecemos, só existem três tipos de pessoas. Né? São as 3 pessoas da Trindade, que é Deus, os anjos e os homens. Aí você me pergunta, tá, mas a Trindade então são 3 pessoas individuais? Não, porque tudo que se diz de Deus é análogo. Tá? Na verdade, pessoa mesmo é só Deus. Nós somos pessoas igual uma estátua, uma imagem do ser humano. Aí que tá também, a gente tem que entender a semelhança. Nós somos semelhança de Deus da mesma forma como a foto é a semelhança minha. Percebe? Então eu vejo uma foto minha, mas tem muito mais de semelhança do que semelhança. Nós somos meramente uma imagem muito, muito distante. Tá? Mas continuando, só para frisar mais um pouco o livre-arbítrio. Tem gente, como por exemplo os protestantes, no século XVI, pegaram essa ideia de Santo Agostinho, essa explicação de Santo Agostinho da vontade, que ela é independente da razão, e exageraram. Chegaram a falar que a razão não importa, o que importa é a vontade. Não, aí você está falando merda. Porque é o seguinte, você dizer que a vontade é independente em relação à razão, não quer dizer que a vontade é superior à razão. Tá? A inteligência, sendo a parte que conhece a verdade, continua sendo a nossa potência mais alta. Agora, a vontade pode desobedecer. A inteligência, no sentido de que ela desobedece à verdade. Mas a inteligência continua movendo a vontade. Como? É o seguinte, por exemplo, eu sei que eu não devo dar um soco na cara de uma velhinha para dessa bola doutrinária. Mas se eu fizer, eu não. Ou seja, mas quando eu decido dar o soco, foi a minha inteligência que jogou. Ou bem menor. Entendeu? Eu continuo sabendo. A inteligência ela continua captando a verdade. Só que ela moveu a vontade no sentido assim, vai lá e busca o bem menor. Foda-se. E aí a vontade foi lá e foi movida, ou seja, agiu de acordo com o que a inteligência mandou de maneira contraditória, de maneira burra, digamos assim. Egoísta, mesquinha. As razões que levam a pessoa a se corromper, mesmo sabendo, elas são misteriosas. Essa a gente fala, o mistério do mal. Por quê? Você entende o que está acontecendo ali. Você entende, por exemplo, por que o demônio pecou? Você vai falar, a origem do mal, na verdade, não está nos homens, está nos anjos. O homem pecou porque foi tentado pelo demônio. Por que o demônio, que é um ser muito mais inteligente que nós, que é um anjo tem uma inteligência com uma potência muito maior que a nossa, portanto, tinha muito mais consciência do mal que ele estava fazendo, e muito menos tentações, por que ele decidiu pecar, sabendo que, no fim, ele é menos feliz longe de Deus? Não sei. Você entende que foi por egoísmo, porque ele preferiu não se submeter a Deus. Ele preferiu o prazer de ser independente, de não se submeter a Deus, do que o prazer de estar junto com Deus e com as outras coisas da terra. Isso eu entendo. Agora, por que psicologicamente ele decidiu isso? Sério. Que leva a pessoa até o fim, né? Uma coisa é você entender porque a pessoa tem tentação, uma coisa que ela foi tentada, muito forte ali, que não sabia direito que era mal, isso é uma coisa. Agora, porque decide livremente a corrupção,
Isso é um mistério psicológico. Que não tem razão. O mal não tem racionalidade. Já que a razão se identifica com o ser e com o bem, então toda vez que uma pessoa age de maneira correta, tem explicação. Porque está de acordo com a razão. Agora, se ela age de maneira má, não tem explicação. Tem explicação plena. Dos motivos psicológicos. Tá? Bom, Santo Agostinho adentra falando da Trindade, que é algo que deixa eu pegar assim. E baixar o açúcar do sangue. Nós sabemos pela revelação divina que Deus é uno e trino. Só que como é que você vai explicar isso? Bom, como eu já disse para vocês, as realidades de Deus, elas não podem ser expressas de maneira perfeita na linguagem humana. Por quê? A linguagem humana se refere apenas ao mundo criado por Deus, a nós. Então eu posso criar um termo preciso para descrever os seres humanos, o mundo criado. Agora, em relação a Deus, eu posso até compreender aquilo que ele revelou, mas eu tenho que criar uma linguagem análoga. Tá? Então quando eu digo assim, Deus é 3 pessoas em uma só substância, isso é análogo. Tá? Tem que se fazer uma longa reflexão e só com a ajuda da graça que a gente entende melhor isso, inclusive. Os gregos deram o nome de hipóstase. Eles falavam assim: Deus é 3 hipóstases numa só ousia. Por que usaram essa palavra? A palavra hipóstase, em grego, a palavra ousia, ela quer dizer substância, de uma coisa real que existe. Veio da palavra ser, de ousia. E hipóstase, geralmente era usado naquela época em que surge essa discussão da Trindade, para falar de pessoa, ou seja, aquilo que é você, a sua natureza íntima. A palavra hipóstase, inclusive vem da palavra hipo, que é rio, designava que o barro que ficava no fundo do rio. Ou seja, a água passa, o barro fica. No sentido daquilo que está por baixo. Aí você assim, quando foi traduzido o termo hipóstase, deu um puta rolo. Por quê? Porque o termo mais próximo que ele chegou é o termo persona. Veja, persona, na cultura romana, era a máscara do teatro. Inclusive no marketing hoje eles falam, né? Que é a persona, que é o que é? Que persona? Era a máscara do teatro, que é a tradução do grego prósopo. Prósopo era essa máscara. Quando ele lançou isso aí, teve gente que discutiu com ele e falou: não, mas você está querendo dizer que Deus é uma aparência? Não, ele falou assim: eu só estou tentando pegar um termo mais próximo. Até que ele, no livro dele, ele gasta páginas explicando por que ele usou o termo persona. Porque em Deus, veja, as 3 pessoas, as 3 personas, elas são do mesmo ser, da mesma essência e da mesma substância, da mesma espucia. Veja, nós todos aqui somos da mesma essência, mas nós não somos da mesma substância. Cada um tem uma substância individual, diferente. Agora em Deus, as 3 pessoas são do mesmo ser, da mesma essência e da mesma substância. Só que neles existe uma relação. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, senão eu tenho que fazer aulas só sobre a Trindade. Mas só para falar por alto. Então, em Deus, as 3 pessoas são a mesma essência, a mesma substância, tem inclusive o mesmo intelecto, mas eles têm uma relação própria entre eles, na qual o Filho foi gerado pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Essa geração eterna, incriada. Até que a gente diz assim: o Filho, ele é o princípio que teve princípio. Ou seja, ele é princípio porque ele é coeterno com Deus. É isso que a gente reza no início do credo. Santo Agostinho destrincha. O que você reza no início do credo? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, criado, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele não é criado, ele não é criatura. Os 3 ali são eternos, um surgiu do outro.
Qual é a diferença, desculpa, qual é a diferença de criar e gerar? Boa pergunta. Quando eu crio, eu faço algo exterior a mim. Por exemplo, suponha que eu inventei esse celular. Eu criei esse celular, não é meu. Agora, quando eu tenho um filho, ele foi gerado de mim. Entendeu? Da mesma essência minha. É claro que, como eu falei, a geração humana é diferente da geração de Deus. Porque o meu filho vai ser outra distância. Outro ser. Mas é da mesma essência, ou seja, eu gerei algo igual a mim. É por isso que, apesar da palavra pai e filho na Trindade ser análoga, eu não posso usar o termo, tá? Porque o termo pai e filho é o termo mais próximo que expressa essa realidade, essa geração. Porque o filho surgiu da mesma essência do pai. Ele surgiu do pai. Então, Agostinho até dá umas comparações. Ele fala assim, olha, da mesma forma como a vontade surge da inteligência. Ou da mesma forma como a inteligência surge do nosso ser, o filho surge do pai. Então é que ele fala assim, nós costumamos dizer, o filho é a inteligência de Deus, enquanto o espírito é a vontade de Deus. Por isso que eu falo que o filho foi gerado pelo pai, né? Mas o espírito procede do pai e do filho. Por quê? Porque a vontade, que é o amor, que é o Espírito Santo, ele procede da inteligência e do ser, que é o pai. A gente vai compreendendo melhor com essas comparações. O espírito que nós falamos, o espírito de amor, né? O espírito é a expressão do amor de Deus, que é a vontade, e ela é movida pela inteligência. Tudo íntimo, são intimamente ligados, eles são um só ser. Só que essas relações são distintas. É por isso que Cristo fala, por exemplo, no Evangelho, né? Todo pecado contra o Pai e o Filho será perdoado, menos o pecado contra o Espírito. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer isso, porque apesar do pecado ser um ato contra Deus, ou seja, contra os três, igualmente, só que o pecado ele pode ter uma relação direta com cada pessoa da Trindade. O pecado contra o Pai é pecado de fraqueza. O pecado contra o Filho é um pecado por ignorância, para aquele é inteligência. Agora, o pecado contra o Espírito é a falta de caridade, é o ódio ao amor. Então, em relação ao Espírito, não é que você está pecando separadamente com o Espírito, entendeu? Mas em relação ao Pai, em relação ao Filho, em relação ao Espírito. Entendeu, né? Se eu falar algo muito confuso, você levanta a mão para ele. Ficou mais claro essa diferença de geração e criação? Só uma dúvida, aproveitando o gancho, então. Seria a criação, seria todas as criaturas e as coisas materiais. E a geração seria a não inédita. Não. Seria os seres humanos. Não. Em Deus só existe geração do Pai e do Filho. É interno da Trindade, entendeu? Toda a criação é externa a Deus. É tudo criado. Nós somos todos criados por Deus. Tá? Eu falei só de maneira análoga. Quando o ser humano, quando os animais se reproduzem, nós chamamos de geração por isso. Porque não é que ele criou, ele gerou algo naturalmente, tá? Semelhante a ele também. Agora em Deus a geração é única, tá? Ela só é semelhante, análoga, tá? Essa criação que existe na natureza. Agora a relação entre Deus e as criaturas é toda de criação, criador e criatura. Todos os anjos são criaturas de Deus, tá? Os anjos, o céu, a terra, o inferno, os seres humanos, tudo é criatura, tá? Tudo foi criado por ele, é externo. Inclusive no credo, os gregos usavam a palavra poiete, ou seja, de poieses. Poieses é uma poesia, ou seja, você criar algo. Não é algo que gerado, é uma de você. Tá? Tudo que existe é criado. E é por isso que eles dão tanta ênfase em falar que Cristo é gerado, porque ele não é criatura. A humanidade de Cristo é criatura. Mas você vê que Cristo existe ali uma união entre a divindade e a humanidade. A humanidade de Cristo é criatura dele mesmo. Você está tendo nada, né? A humanidade de Cristo é uma criatura, mas a pessoa do Filho, ela não é criatura. Né? A divindade de Cristo é criada, mas a humanidade dele é criada. E as duas subsistem na segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Aí é outro assunto. Ô, Jonathan, para explicar um pouquinho o que ele falou aí, não teve uma aula que você falou que é a capacidade de criar só Deus, né? A rigor, que você falou. A rigor, o único que cria é Deus. Nós não criamos nada, na verdade. Nós falamos que nós criamos algo de maneira análoga, tá?
Porque quando eu crio, entre aspas, algo, na verdade eu combino coisas que já existem. O cara que criou o carro, ele combinou a roda, ele criou, entre aspas, um composto ali, né, que não existe na natureza, mas ele não fez nada, ele combinou as coisas que existiam. É como um cozinheiro, vai lá e cria um prato. Ele combina os elementos de uma maneira nova. A criação, ela vem do nada. Do nada. E existe a combinação, que é o que nós fazemos, um resultado das possibilidades daquilo que já foi criado. Exatamente. Por isso que aquela Renata se transforma, né? Então, né? Isso, perfeito. Então, antes de Deus criar o mundo, já existia a possibilidade de existir o iPhone. Que é dado por Deus. O homem pega e combina essas possibilidades e faz. Tá? Inclusive, quando fizeram lá a inseminação artificial, né? O clone, né? A Dolly, né? A ovelha Dolly. O homem criou a vida, criou a nossa mundo. Ele só pegou o que existia e combinou de uma maneira ali artificial, não natural. Por isso que você fala a questão do mal. O mal não existe. Porque teria que ter substância de Deus. Aí Deus é mal. Exato. Teria que ter substância. A substância pode ter coisas boas. Mas no caso, Deus não criou as criaturas ou tudo que ele criou do nada, ele criou dele mesmo. Não, do nada. Porque o nada não existiria. Exatamente. Não existia nada além dele. Então, ele fez tudo. Essa é a bucha. Ele já existia. Mas não é dele, entendeu? Do ser dele. As coisas surgem. Como que criar algo do nada se não é dele próprio? Aí deve ter um curso sobre a participação metafísica. Né? Quem vai explicar? Veja, olha que interessante. Não, essa pergunta era realmente interessante. Para quem não sabia nada. Essa é a grande pergunta da filosofia. Confunda não, então. Agostinho fala, Deus cria as coisas do nada, mas não explica direito. Quem vai explicar isso é só São Tomás de Aquino, no século XIII, com a chamada metafísica da participação, que é a chamada analogia do ser. Nós participamos do ser sem ser o ser. Tem um livro, inclusive, do padre Cornélio Fábio, que é dessa grossura, só sobre isso. Então seria, não do nada, seria de fora do ser. Necessariamente fora do ser é nada? Mas É nada. do ser é nada. É nada. Não, o termo correto é esse. Vamos criar do nada. Ex nihilo. É o nada. E ele criou. Ele criou tudo do nada. E ele criou por uma vontade dele também. Só que assim, é lógico que o nosso ser. Aí é conversa longa. É Tomás de Aquino que eu expliquei. Ele faz até a comparação do vidro com a luz. Você vai tentando dar várias imagens análogas. Né? Assim como o vidro é invadido pela luz, né? e não se torna luz, nós somos criados por Deus sem ser Deus. Aí você pode perguntar, mas o vidro já está ali, tá uma imagem, tá na luz. Beleza, mas assim, você não precisa responder se for muito complexo, assim, mas você tem alguma prova assim, racional de que não seja a partir dele mesmo e seja do nada? Tem evidências que é o seguinte: se Deus criasse algo a partir dele, seríamos um pedaço dele. Aí entraria em contradição, por quê? Porque Deus, por definição, ele é onipotente, onipresente, eterno, incriado, incorruptível. Como que um pedaço dele se corrompe? É a questão do panenteísmo. Porque o panenteísmo, você vê, todas as outras religiões, exceto o cristianismo, eles são panenteístas. Eles dizem o seguinte: não dá, ele tirou uma centelha divina dele, um pedacinho dele, e criou as coisas, que é o que diz os platônicos. Você fala, tá, então como é que uma centelha divina se corrompe? Então, seria tudo geral. Seria geral. Mas será que ele não foi pela vontade dele que ele fez isso? A vontade dele não pode criar o mal para ele. Entendeu? A vontade dele pode permitir o mal para as criaturas. Agora, ele sendo a bondade em si, ele não pode querer o mal. Inclusive, Deus não tem livre-arbítrio em relação a si. Deus não tem livre-arbítrio em relação a amar-se a si mesmo. Porque ele é o bem em si. Ele é amor puro. Ele é bondade pura. Da qual nós apenas participamos da bondade dele. Entendeu? Nós somos uma imagem. Participamos por imitação. Santo Agostinho chega a comentar aqueles dizeres de São Paulo, qual ele diz que nele nós somos, nos movemos e vivemos, nos movemos e somos. Exatamente. Porque ele mantém tudo na criação. Sim. Ele comenta esse trecho. Comenta. Porque é o seguinte, é que eu falei, esse problema que vai resolver de fato essa questão do Tomás de Aquino. Ele dá a comparação, por exemplo, do fogo. Né? O fogo é o fogo.
São Tomás fala assim: o fogo não é quente, o fogo é o calor. Você pode argumentar fisicamente contra isso, né? Entenda a imagem. O fogo é o calor, não é quente. Ele emana calor. Os objetos que estão em volta dele absorvem calor e são quentes. Participam do calor do fogo. Então ele dá essa imagem para Deus. Deus é Deus. Ele cria e as coisas são semelhantes a... É como o calor que estão os objetos em volta do fogo. Nós somos nesse sentido. Você pode argumentar hoje, com os princípios da física, que o calor emanado do fogo é o próprio fogo. Ok? Mas faça de conta que não é. Imagine que o calor emanado do fogo não é o fogo. É mais ou menos assim. Tem outra coisa que você explicou aqui. Eu, pelo menos, entendi essa aqui. Deus criou a gente, ficou lá. Ele continua nos mantendo. Nos mantendo a todo momento. Nesse exato momento, ele nos mantém no ser. Porque se ele tirasse a atenção, um segundo da criação, a criação deixaria de existir. Tudo é mantido por ele a todo momento no ser. Isso é um fator que a gente não voa, né? Hã? Isso é um fator que a gente não voa, né? Por causa da gravidade, não tem a gravidade. Você pode pegar essa imagem lá. Você não está percebendo a gravidade, né? Você está consciente dela, mas ela está te mantendo no chão o tempo todo. Da mesma forma, Deus mantém tudo no ser, exatamente, o tempo todo. No ser, tá? Ele mantém tudo no ser. Porque essa noção de nada, palavra, Essa noção de nada é difícil. É complexo. É complexo porque o nada absoluto não existe, porque Deus sempre existiu. Agora não existe nada além dele. Entendeu? É foda. Chegaremos lá, devagarinho. Mas a questão da geração, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é isso que é um pouco confuso. Assim. Primeiro era o Pai, mas... Não, mas ali, ó, o Pai e o Espírito Santo sempre foram os três. Então, Porque não tem tempo dentro de Deus. Entendeu? Não é que existia um momento só o Pai, depois gerou o Filho. São dois seres, três. Não, isso aí sempre foi assim. Entendeu? Só que ele procede. O Pai gera o Filho eternamente e o Espírito Santo procede dos dois eternamente. O que não existia num certo momento é o mundo. Antes da criação já existia o Pai e o Espírito Santo. Sim. Pronto, posso perguntar? No Santo Agostinho, a gente consegue encontrar alguma coisa a respeito, por exemplo, daquela questão sobre se Deus já sabe tudo, né, na ciência. Eu acho que no livre-arbítrio, justamente, falando sobre livre-arbítrio, né? Como então nós de fato temos livre-arbítrio? Né? Você já sabe se eu vou para o céu ou para o inferno? Não, Essa dúvida Se tem uma coisa mais, assim, menos profunda, assim, mas você sabe, por exemplo, que eu vou cometer um pecado, enfim, que eu vou viajar amanhã, o que eu vou decidir, enfim, né? Então, onde é que se o fato dele saber não muda o fato que a decisão é minha. É que nem quando você assiste Chaves. Você sabe exatamente tudo que vai acontecer. Mas sou eu que estou tomando as decisões ali? Não. Quem está dando tapa na caixa de madruga não foi eu, sou eu. Fui eu fui lá e tentei convencer, eu disse, não eu sei o que vai acontecer. É mais não imaginável. Mas aí é uma questão temporal também. Porque tudo isso que a gente está vivendo em anos, milênios e sei lá até quando isso tudo dura, para Deus é como se fosse um instante. Porque ele está fora do tempo. Então isso aqui não existe para ele. É uma fotografia. Inclusive tem gente que acha que quando eu morrer for pro céu eu vou estar fora do tempo. Lógico que não. Toda criatura está dentro do tempo. Não tem como uma criatura estar fora do tempo. Só Deus está fora do tempo. Vai ser um outro tempo. Vai ser um outro tempo que vai passar de uma maneira diferente, que não vai nos afetar de maneira negativa. Veja, aqui, em função do pecado original, o tempo afeta o nosso corpo e vai nos matando. Veja, o tempo não afeta a nossa inteligência. Por quê? Porque a nossa inteligência é naturalmente incorruptível. É por isso que você fala assim, nossa, já faz 10 anos tal coisa, parece que foi ontem. Você fala, olha para o espelho e olha para a tua cara, foi ontem. Ou seja, o teu corpo sentiu. A tua consciência não. Por quê? Porque a tua consciência não é alterada pela matéria e pela passagem do tempo. Mas o teu corpo é. O tempo que nós viveremos depois da ressurreição vai ser um tempo que não afetará nem o corpo, mas vai continuar passando. E ele continua por determinação divina. Se Deus fez uma parada, ele não vai parar. Mas ele vai continuar.
Aí você fala, então quem garante que Deus não vai extinguir todo mundo, vai encher o saco, todo mundo, vai acabar todo mundo? Ele não vai fazer isso porque ele prometeu que ele não vai fazer isso. É aí que nós entendemos aquela noção que os hebreus tinham de emuná. Emuná quer dizer promessa, parece com amém. Né? Amém quer dizer assim seja. E emuná é promessa. É por isso que a gente reza amém. Porque essa é a promessa de Deus. Né? E Deus não é Paulo Maluf, ele não muda. Ele prometeu. O que Deus promete, ele prometeu. É verdade. Se ele prometeu que ele não vai extinguir os seres que ele criou, ele não vai extinguir. E a promessa está em Jesus Cristo. Né? Também é uma das promessas. Né? Tudo que Jesus disse vai se cumprir necessariamente. É aí que entra, Santo Agostinho, porque todo mundo hoje em dia, a noção de fé. Veja, a palavra fé, aliás, você pode ver para Pode explicar depois. Tá. A palavra fé, ela vem do latim fides. A palavra fides quer dizer confiança. Tanto é que inconscientemente a gente fala disso. Você fala assim, nossa, tem uma fé naquela pessoa. Eu boto fé naquela pessoa. O que significa que você bota fé? Você acredita que a pessoa existe? Não, você confia naquela pessoa. Então essa fé, ela é uma confiança. É aquela expressão Deus é fiel? Deus é fiel. Então você confia na promessa de Deus. Isso é ter fé. Tá? Não é saber que Deus, não é acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe demonstra pela razão. Ponto final. Agora, você confiar no que Deus fala, não, aí não dá para você provar racionamento. Dá para provar racionamento que vai ter o juízo final? Não vai, não acontecer ainda. Agora, é uma promessa de Deus. Eu tenho que confiar na promessa de Deus. Então, eu posso dizer o seguinte: é lógico que é mais racional eu acreditar na promessa de Deus do que eu não acreditar na promessa de Deus. Agora, aquilo que não aconteceu ainda é matéria de fé. Porque isso é matéria de confiança. Então eu desenvolvo uma relação de confiança com Deus. E essas questões, desculpe, essas questões todas de confiança, por exemplo, estão ligadas muito à matéria. Né? Por exemplo, as coisas todas que aconteceram durante a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quer dizer, ele curou os doentes, ele fez enxergar os cegos, ele fez as malas viajando. Antes disso, lá no Velho Testamento, Moisés abriu o mar. E as pessoas, assim, eu digo assim, né, a matéria tem muito a ver com essa questão da confiança. Né? Quer dizer, não é só, não, confie, não aconteceu nada, mas confie. Não, aconteceu muita coisa. Né? Ele fez acontecer os milagres todos, dos santos depois. Veja, a gente tem a obrigação. Aí que tá. Tem gente que acha que tudo é uma questão de demonstração lógica. E isso não é lógico. Achar que tudo é demonstração lógica não é lógico, é crença. Por exemplo, o que aconteceu ali no paraíso com Adão e Eva quando Deus proibiu você comer o fruto? Ele criou tudo, criou Adão e Eva, se deu a conhecer, fez tudo de bom, eles estavam cansados de saber que Deus era bom, e Deus pediu para quê? Para eles confiarem. Ele deu uma ordem aparentemente contraditória. Não tem motivo. Por que eu não posso comer o fruto? Dá a entender que não tem motivo nenhum. Só que eles têm que ter confiado em Deus. Então assim, a gente tem que confiar em Deus. Essa aqui é uma questão central para mim. Por quê? Porque não é irracional confiar em Deus. É irracional se eu confiar na primeira pessoa que passa na rua e fala assim para mim, me dá para perder. Aí é irracional. Agora, Deus ele fez tudo. Eu sei que Ele é bom. Então se Ele deu uma ordem que eu ainda não compreendi o porquê, eu devo confiar. Porque faz parte da condição humana, faz parte da condição da própria realidade. Você confiar naquilo que é a sabedoria em si. Por quê? Porque já que eu não posso ser o seu onisciente, uma vez que eu sou criatura, eu tenho que confiar naquele que é o onisciente. É um esforço que ele pede quando acontece tragédia. Exato. Que aparentemente não tem o que acontecer. Eu vejo muito a imagem da criança da gente. Né? Então veja, quando Cristo manda Pedro andar na água, enquanto ele está confiando, ele anda. Quando ele para de confiar, ele afunda. Ou seja, Jesus Cristo está mandando, confia em mim. Se eu for confiar, você confia. E como a gente está numa sociedade muito materialista, ela quer que tudo prove, né? O ser humano não tem capacidade. Nem quer que tudo prove, eles querem que prove da maneira que o pessoal acha que é prova. É pior ainda. Porque tem gente que não sabe. Oi?
ter um consenso científico. Um consenso científico. Vocês pensam assim também porque, por exemplo, tem aquela questão da divisão corporal, né? Sim. Agora todos os, inclusive é uma questão médica, né? Os neurocirurgiões, essa discussão toda de que não existe alma, no cérebro. E se é assim, de fato... Veja, se tudo... É interessante isso, gente. Pode até devagar um pouco, né? Eu quero concluir falando da graça, tá? Esqueci. Se só existisse o cérebro, todas as nossas ações estariam pré-determinadas por sinapses. Ou seja, existiria um grupo, um número X de ações e de pensamento que o ser humano pode ter, que está pré-determinado pelas reações químicas e elétricas do cérebro. Não teria como viver ali. É que seria que nem um videogame. Ou seja, tudo que eu faço no videogame está pré-determinado pela programação do videogame. Computador. Mas tem gente que acha que é isso, né? Tem gente que acha que é isso. Muita gente. Você dá um soco na cara da pessoa e fala que estava pré-determinado. Deixa eu dar. Tem aquela mulher da música, viu? Não, tá pré-determinado. Tá pré-determinado de novo, desculpa. É óbvio que a pessoa no fundo não acredita nisso, né? Desculpa. Você veja, seria impossível você agir contra a natureza. O caso do suicídio, né? Nenhum animal se suicida. A pessoa pode apelar, né? Já estava pré-determinada. Começa a apelar para tudo. Mas assim, ali é tudo pré-determinado pela configuração cerebral, né? do ser humano. Mas o que eu ia falar? A mulher da USP. A mulher da USP falou lá que você não pode prender as pessoas porque tem alguma coisa do cérebro dela que levou ela a cometer aquele crime. Dá uma surra nela e fala, você não pode prender porque já está pré-determinado de bater. Isso é lombroso, que é uma coisa que... Não, isso aí é autoconvence as pessoas por aquilo que eu digo, porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade pelos seus atos. Você fala, não fui eu, sério. Foi o destino, foi o tal, foi alguns da costa, sei lá. Não foi eu. Você tem que pegar e falar assim, foi. É só do filho por quilo. Me fodeu, do filho por quilo. Então, mas aí como que a gente encaixa isso em relação aos demônios? Eles tentam, mas não determinam nossas ações. Mas Eles tentam, eles podem influenciar. fazer cair um avião. Mas não comete pecado se eu não cair. Entendeu? É o objetivo dele não é matar a gente, é só mandar no inferno. O objetivo dele não. Do mesmo jeito que a Manuela pode me matar aqui agora. Nós tiramos 38 na bolsa. Mas eu não sei. Como que os demônios fazem cair no avião? Se Deus permitir, para isso. Tá. Sim, mas... Não, se Deus permitir, eles são anjos. Vocês poderiam fazer muito. Inclusive na natureza, na realidade material, tem muita influência demoníaca, tá? Sim. É por isso que a igreja manda tomar muito cuidado com práticas orientais, práticas macumba, práticas, né? Porque às vezes você fala, não, é só fazer uma análise aqui natural, tá? Mas na natureza tem uma influência demoníaca grande. Mas você fala assim, esse exemplo de cair o avião, sem uma ação humana, é isso? Só pela ação. Ele poderia, se Deus permitisse, pode ser que ele tenha acontecido até, não sei, depende. Da mesma forma que quando um demônio toma conta de uma pessoa, né, possui uma pessoa, mas daí ele anula a nossa vontade, ou seja, nós não somos responsáveis pelos atos a partir do momento que ele toma o controle do corpo da pessoa. Eu conheci um neurocientista que comentou que ele fez uma pesquisa de gêmeos siameses, pessoas unidas, que se separaram. Tem personalidades totalmente distintas. Gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA. Você fizer exame. Mas esses são mais ainda, né? É o mesmo corpo quase. Né? O gêmeo idêntico tem o mesmo DNA, ele é criado pela mesma família, e tem gente que às vezes não é santo da família. Total independência da personalidade em relação ao corpo. Então, voltando ao assunto lá atrás, você falou que todas as criaturas existem no tempo, não pode ser fora. Então os anjos existem no tempo também, no nosso ou em outro? Em outro. Como que se relaciona com nossos? Eles podem, uma vez que eles são superiores à realidade material, então eles entram aqui, né? Estão aqui o tempo todo. Mas o tempo deles é diferente do nosso. Então, tipo, para eles não estão vendo de fora a gente também, eles não conseguem ver o passado ou o futuro daqui. Não tem essa posse igual a Deus. Né? Tá. Eles têm uma visão muito maior que a nossa. Né? Mas não a posse do passado.
Mas o presente. Responde tudo. A não ser que Deus oculte algo dele. Não, porque se É que já nós estamos na guarda. Está nos vendo, né? Não, então, é o presente pelo menos. Sim. Tá aí, decepcionado com tudo que ele faz. Doutor Jonathan, me ajuda aqui. Então, o problema é o tal do pecado original, porque ele falou, não experimenta essa maçã. Aí vem o rapazinho disfarçado de cobra e fala, experimenta, vai. Confia em mim que sou uma cobra. Confia em mim que eu sou uma cobra. E aí é. Aí acontece que explode essa experiência maluca que a gente está vivendo, e o tempo todo a referência de qual é a ordem de Deus e qual é a tentação, a gente fica tentando se orientar por isso. É essa a briga. Exato. Agora, para eu saber qual é a palavra de Deus. Você tem inteligência. Ok, ele fala, está escrito na Bíblia, a Bíblia tem uma série de traduções, uma mais fiel. Aí você confia na igreja. E aí, vamos lá, me ajuda aqui. Então, né? Porque aí tá. Você não pode querer interpretar a Bíblia por conta. Sim. História dos protestantes, né? Deus não é relativo. Não é relativo, né? Inclusive os protestantes falam assim, todo mundo tem a capacidade. Se todo mundo tivesse capacidade de interpretar a Bíblia, não tinha mil igrejas. Cada um interpreta de um jeito. Tem até o cara, tem o pastor lá da toma uma mulher e adultera. O pastor, muito bem letrado, ele deu na Bíblia assim, toma uma mulher adúltera, filhão, toma uma mulher e adultera. E aí ele estava querendo convencer o cara lá que tem que comer a mulher do fiel. O pior é que o cara estava dando a mulher, o pastor comia mesmo que ela. Mas é verdade. Ai, eu vi isso aí. Bem feito. Sensacional. Não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. Sim, mas eu vou perguntar, a gente tem que ir como? Então você tem que procurar atrás, né? Não, você tem que procurar. Aí que tá. Aí eu dei uma aula aqui sobre ignorância, lembra? Existem dois tipos de ignorância. Existe a ignorância invencível e existe a ignorância vencível. Ninguém é culpado por aquilo que é ignorância invencível, mas todo mundo é culpado pela ignorância vencível que você não vai atrás, que é um pecado de omissão. Então, por exemplo, nós nascemos, todo mundo nasce com uma coisa na alma chamada sindere, que é o quê? A capacidade natural de aprender os primeiros princípios do direito natural, do certo e errado. Dentre esses primeiros princípios, existe um princípio que diz o seguinte: nós devemos buscar saber o que Deus quer de nós. E aí quem não segue está indo contra esse princípio, então está pecando por omissão. Se você segue, você vai chegar, na verdade. Pelo menos no que é essencial. Não é todo mundo que vai pegar a sua teológica e falar assim, não, agora eu vou ficar especialista. A gente comentou sobre as culturas, né? Lá da África, tem gente que. Por exemplo, quem é budista, que está num local que. Ele tem também essa capacidade da essência dele. Por exemplo, tem muitos exemplos disso. Por exemplo, em Esparta, você tinha a cultura de matar uma criança se ela nascesse deficiente. Essa era a cultura. Porque era conquistado e tal. Então nascia a criança, você levava lá para o inspetor, se ele visse alguma deficiência, o dedinho todo, jogava no poço. Tem inúmeros casos de gente que tentou salvar a criança em Esparta. Não só de pais, de pessoas que ajudavam os pais a fugir da criança. Ué, se alguém tinha essa intuição, quer dizer que ele sabia no fundo que era errado. É lógico, a cultura amortece a nossa percepção de certo e errado, mas não anula. Okay? Ou Sócrates, que morreu. Uai, ele morreu justamente porque ele foi contra a cultura dele. Como é que ele conseguiu? E você veja, teve gente que votou a favor dele, no julgamento dele. Ou seja, se nós fôssemos determinar se o certo e errado, se a cultura nos cegasse, perceber o certo e errado de nós mesmos, não existiria um Sócrates, não existiria a gente tentando salvar a criança. Mas não depende só da gente, depende da graça, né? Todo mundo tem a graça. Aí, tá, vamos pensar na graça. A Santa Cristina vai falar o seguinte: vai introduzir uma coisa nova que eu ouvi falar, que é a graça. Então, Deus dispensa a graça para nos atrair a Ele. E veja, a graça tem vários níveis. A graça não é só uma coisa que nos orienta, é a graça que nos salva, propriamente dito.
É a graça que nos adota como filhos de Deus. É a graça que perdoa os nossos pecados. É a ação concreta da graça divina. Tá? Tem gente que acha o seguinte, por exemplo, vai cometer um pecado, agora eu vou me arrepender. Aí é como se, por exemplo, o Nilo me xingou, aí ele vem e pede desculpa para mim e fala, está desculpado. Não é bem assim com Deus. Quando eu cometo um pecado com Deus, eu perco a graça. Quando eu me arrependo verdadeiramente e ele perdoa, não é só que nem eu, falando com o Nilo, por exemplo, se desculpei. Não, ele desculpa e ele infunde a graça para nos limpar. Entendeu? Nos limpar? Para nos regenerar. Porque quando você comete um pecado grave, você perde a graça santificante. Ele restaura quando você se arrepende, entendeu? Então ele te regenera, literalmente. E a graça, ao longo do tempo, ela te santifica também. Ela te adota como filho de Deus. É um outro assunto. E ao longo do tempo ela pode, se você cooperar, ir te santificando. E aí existem duas coisas, que é o que a Manuela perguntou. Uma coisa é o princípio do certo e errado que a gente tem na aula. Só que isso diz respeito apenas à lei natural. Isso não diz respeito à revelação divina. Por exemplo, eu sei naturalmente que matar uma pessoa inocente é errado. Mas eu não sei por natureza que tem que ir na missa domingo. Isso não dá para saber. Porque isso é revelação. Eu até sei pelo direito natural que eu tenho que prestar culto a Deus, de alguma forma. Mas não que é a missa de domingo. Isso é uma revelação. Ok? Dada para a igreja e a igreja nos transmite. Okay? Então, eu quero dizer o seguinte: que a inteligência humana, naturalmente, porque aí entra uma questão também. A questão do Agostinho fala assim: o homem, sem a graça, não pode evitar o pecado. Aí tem gente que fala assim: mas não tem livre-arbítrio, é Deus que nos mantém. Então, pera lá, guarde um momento, volte duas casas. Tá? O que o Agostinho está se referindo ali é evitar o pecado, não a honestidade. Veja, eu só com a minha inteligência eu sou capaz de ser um ser humano honesto. Honesto diante da sociedade, de vocês. Agora, eu não sou capaz de ser santo. Ok? Então, assim, sem a graça eu posso ser uma pessoa honesta. Por isso que tem, por exemplo, meu cunhado ele é ateu. Diz, Manuela, mas ele é uma pessoa muito boa. Sim. Não, eu não preciso ser bom para acreditar em Deus. Sim, mas eu posso ser santo. Aliás, o ateu tem um problema mais grave, ele está negando, né, a existência de Deus. Então, é um princípio de falta de amor pela verdade. Mas, vamos pensar no seguinte: a pessoa que acredita em Deus vai falar assim, que hoje em dia está muito na moda, né? Eu acredito em Deus, mas não sou religioso. Tá muito Religião. Você pode chegar no nível da honestidade, não no nível da santidade. Porque, por exemplo, existe uma série de coisas que nós fazemos que não é desonesto, mas é pecado. Né? Um monte de coisa. Como, por exemplo, se eu não for na missa domingo, é desonesto? Eu sou uma pessoa má por isso? Não. Mas eu estou defendendo Deus, de uma forma. Se eu abrir um prostíbulo, é desonesto? Não. Todas as putas ali são maior de idade, né? Todo mundo é consensual, não tem desonestidade nenhuma. Mas não é assim, né? Então, assim, eu não posso evitar o pecado sozinho, sem a ajuda da graça. Entendeu? Não é que eu não posso ser honesto. Ok? Eu não posso evitar o pecado. Tá? Por quê? Porque a dignidade de filhos de Deus, ela nos exige algo a mais do que a mera honestidade. Veja, Deus não criou o ser humano para viver aqui na terra o resto da eternidade. Ele criou para se render, para contemplar no céu. Então exige mais do que a sua honestidade, a relação com Ele. E é por isso, veja, que o santo. Por isso que tem purgatório também, né? Também. A gente sai daqui, não nos purificamos o suficiente, vai para lá, dá um tempo até. Vai queimar a bunda lá um pouco. E outra coisa, ideia que a gente tem errado no purgatório, acho que é um local tranquilo, né? Tem gente que acha que o purgatório é um lugar que, sei lá, você vai ficar ouvindo sua sogra. Né? É um pouco pior. Não existe sofrimento, o 5 dias, não existe nenhum sofrimento aqui na terra que se compara ao sofrimento do purgatório. Isso significa que se você for sequestrado, mandado para o Coreia do Norte, caparem, colocando no campo de concentração, não dá nada para o purgatório. Mesmo porque o nosso sofrimento aqui na terra é passageiro, é bem curto.
Purgatório demora Porque a eternidade A purgatório você pode ficar 1000 anos, 10 mil anos lá. Jonathan. A Eliana Goff perguntou se o conhecimento das essências das coisas depende da graça. Não. A essência nós conhecemos no processo de abstração, natural. Quando eu vejo um cachorro, eu percebo a essência dele, é natural. Tome cuidado só porque existe uma corrente escotista que diz que o ser humano, antes do pecado, conhecia as coisas direto em essência. Só os anjos fazem isso, tá? O intelecto humano, unido à matéria, precisa fazer a abstração. Ou seja, através dos acidentes de uma substância, eu conheço a essência dela. Eu abstraio, eu vejo os acidentes me indicam a essência, e aí eu abstraio a essência. Por isso que às vezes nós nos confundimos. Que nem o Chihuahua. Tá demorando. Eu olho o Chihuahua hoje e eu falo, mas é gato ou o quê? Chupacabra, o que é? Ah, é cachorro. Porque os acidentes dele estão meio deslocados. Os acidentes normais de um cachorro normal. Uma curiosidade que surgiu agora falando do Chihuahua. Por que existe o Chihuahua? Porque teve uma série de seres humanos com merda na cabeça e começaram a fazer cruzamento. Até surgiu o Chihuahua. Vamos cruzar os piores, né? Para diminuir. Vai dar um Chihuahua para ele. Você veja, mas você não muda a essência do bicho, né? Ele continua sendo um lobo. É um lobo zoado. Mas, tipo, um exemplo disso é porque se todos os animais foram criados, né, que foram, de fato, se a gente descarta, deve descartar a evolução, a seleção natural, por exemplo, eu olho como um ornitorrinco. Por que Deus criou aquilo? Um bicho feio, assim. Bicho feio. Você fala, por que? Mas veja, a existência de coisas feias é essencial também para a nossa imaginação para perceber o belo. Melhor. Aí eu fico pensando que parte da criação dá pra gente fazer tipo, por que foi criado isso? O que isso remete a? Agora, entenda uma coisa para mim. Primeiro, não significa que não exista adaptação. Por exemplo, você tem um urso polar com pelo branco, ele mora no gelo. Você tem um urso pardo, que tem pelo marrom. Você tem um urso preto, que é um pouco menor, mas todos são ursos. Existe sim uma adaptação natural das criaturas pelo meio. Mas você não vê uma mudança de essência. Não é um urso virando algo parecido com um gato. Adaptações existem, inclusive o ser humano tem. O ser humano de pele negra, tem o ser humano de pele amarela, tem o ser humano de pele branca. E será que o darwinismo, já que se falou no evolucionismo, será que ele é totalmente contraditório com a criação e com a ideia de Deus? Olha, eu não sei, isso aí é algo que eu não... Porque parece que Darwin era questão. Darwin é macumbeiro. O avô dele pelo menos era. Erasmo, Darwin, não. Darwin. A teoria da evolução é dele. Eu não vejo logo assim. Você pode admitir que os animais e as plantas têm surgido da evolução. Agostinho até falava o seguinte: Agostinho fala assim, Deus cria tudo e depois as coisas se adaptam. Tem gente que vê ali a evolução. O que eu não posso admitir é o homem ter evoluído coletivamente. Tem que ter existido esse primeiro casal, porque isso é a revelação de Deus revelou isso. Ele criou um primeiro casal. Se existiam hominídeos em volta, ok, mas não eram seres humanos. Deus criou um primeiro casal. Isso é fato, nós descendemos desse casal. Agora, se no meio natural existe evolução, não sei, eu não vejo lógica. Minha opinião, pessoal, Deus criou uma meba e essa meba para elefantes. Eu não vejo muita lógica nisso, isso me soa muito gnóstico. Tá? Mas pode ser. O que nós observamos, como eu falei, é a adaptação. Isso aí sim, existe. É perceptível. Você vê até numa geração. Animais que mudam, peixe que muda. Se tem um peixe num rio, bota no outro, em água mais fria tem mais gordura. Mas você não vê uma mudança de espécie. Se você falar que demora milhões de anos, é lá. Quem que vai estar aqui? Para confirmar. Agora, tem uma pergunta que as pessoas, mas por que então os animais os atacam? Né? Porque tem pernilongo transmite dengue, transmite zika, chikungunya, etc. E tal. Por que o leão ataca uma criança?
Aí é o pecado original. Porque veja, Deus criou o mundo para o homem. E Ele criou as condições materiais para o homem viver nele, que foi o paraíso, velho. Quando o homem peca, Ele expulsa o homem do paraíso e Ele fala uma frase assim: a terra será maldita por causa de ti. Ou seja, já que você pecou, eu criei o mundo para você. Você pecou, então agora você vai ter que domar o mundo. Ou seja, essa natureza que eu criei vai te atacar. Ela vai ficar sem ordem, sem respeitar a ordem. Da mesma forma que o nosso corpo se revolta contra a nossa alma. Veja, nós temos os nossos desejos em si que vão contra a razão. O tempo todo. Por que vai contra a razão? Por causa do pecado original que nos desequilibrou. E desequilibrou também o mundo em volta. E Deus permitiu também que os demônios influenciem no mundo e estragassem a parte coisa dele. Então tem uma questão também que eu acho curiosa, que é com relação ao pecado original. Quer dizer, já aconteceu há tanto tempo. Foi uma decisão desse casal, né? Desse primeiro casal, uma decisão individual. A forma como ela nos afeta até hoje. Por que eu tenho que pagar para precisar? Senão é igual ao espiritismo, né? Espiritual, que a gente paga por pergunta. Parece uma pergunta banal, mas assim, você escuta muito isso, principalmente de quem não é cristão. É isso mesmo. A pessoa, mas pô, o que eu tenho a ver? O que eu fiz? Aí favorece até que sobre o espiritismo. Essa é a grande questão de Kierkegaard. Vocês ouviram a pergunta original, né? Não. Se o pecado original foi da Adão e Eva, por que eu pago? O que eu tenho a ver com a puxa? Bom, aí a gente tem que discutir. É uma pergunta interessante, é o que todo mundo se faz, é uma pergunta honesta. E assim, demora um pouco para a gente entender. A primeira coisa que eu entendi é o seguinte: a rigor, eu não mereço nada. Nós não merecemos nada. Assim, o que eu tenho já é lucro. É a rigor. Você pode falar, tá, eu não mereço nada, mas eu não tenho que ter nascido. Porque Deus me criou aqui só para se divertir, porque eu sou brigando. Sabe? Brigar? Não, não é assim. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu achei que vocês esquecido é como o pecado original se transmite de pai para filho. É genético? Não. É assim. Veja. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu 3 dons preternaturais para Adão e Eva. O primeiro dom preternatural é o dom da imortalidade do corpo. Por quê? Porque Deus já criou a alma de Adão e Eva imortal. A alma dos dois é por natureza imortal. Para que o homem não sofra. Só que o corpo, os animais, por natureza são mortais. Uma vez que a matéria naturalmente muda com o tempo. Então, para que os nossos primeiros pais não sofressem com a separação da alma do corpo, que a gente chama de morte, ou a velhice, ou a doença, que é natural na matéria, Deus deu o dom da imortalidade corporal para os dois. Ou seja, os dois seriam imortais. De modo que seria coerente a imortalidade da alma com a imortalidade do corpo. Ou seja, não teria esse sofrimento todo. Deus não planejou isso. Então, o segundo dom, exatamente, o segundo dom preternatural é o dom da ciência infusa. Ou seja, por natureza, como a alma humana está unida ao corpo, ela precisa desse processo de abstração para conhecer. Você precisa ouvir as coisas. Então você imagina, olha o tanto tempo que demora para a gente estudar e para aprender um pouco. E ainda assim, a gente passa a vida inteira estudando e burro, né? Não aprende tudo. Está longe de aprender tudo. Ou seja, o ser humano é capaz de ler todos os livros que foram produzidos. Né? E todos os livros que já foram produzidos não têm todo o conhecimento da realidade. Vocês imaginam? Então, para evitar isso, Deus deu para Adão e Eva o dom da ciência infusa. Ou seja, o dom de saber tudo o que é possível. Eles sabiam, naturalmente. Até que Adão dá nome aos animais. Ele dá nome de acordo com a natureza do animal. Então isso significa que Adão sabia perfeitamente como que é a reprodução das maçãs, como que os átomos se comportam na água, tudo isso. Ele sabia. Inclusive tem uma assunto interessante que decorre disso, depois eu comento. Então eles sabiam tudo isso, naturalmente. E o terceiro dom preternatural é o dom da justiça original. O dom da justiça original é o dom de os instintos obedecerem a alma, a razão. Então eles não tinham tentação, eles não tinham concupiscência. Aliás, não é tentação, eles não tinham essa inclinação para fazer coisa errada e essa inclinação para agir de maneira desordenada. Tanto é que quando eles pecam, o que a Bíblia fala?
perceberam que estavam nus. Você falou, mas eles eram cegos? Não, eles sabiam que estavam nus, só que eles não tinham atração desordenada. Isso significa que no momento que eles pecaram, ele começou a sentir atração pelo outro, de maneira desordenada. Então tudo isso, você não tinha... O grau de conhecimento deles era similar ao dos anjos? Não, os anjos conhecem diretamente as essências. Eles tinham dado por Deus o conhecimento infundido. Eles sabiam tudo que era possível. Agora, se sabiam mais de coisas que eu não sei. Mas eles sabiam tudo que era possível um ser humano saber. Os anjos são inteligência pura, é isso? Eles não demandam processo. Não demandam processo e eles batem o olho e já sabem. Bom, eles tinham esses 3 dons. Com o pecado, e tinha um quarto dom que não é um dom dentro deles, que era estar no paraíso. Precisava trabalhar, passava frio, passava fome. Privilégio. Inclusive, às vezes eu vejo gente, hoje em dia, porque ela moral protestante, as pessoas falam, eu amo trabalhar. É gente, só doente ama trabalhar. Ninguém ama trabalhar. Não, o Sr. Madruga fala, o ruim tem que trabalhar. Não trabalha mal, de fato, é ruim trabalhar. Agora, não é por causa disso que eu vou ser vagabundo. Eu não vou assumir a minha responsabilidade de trabalhar. É outra coisa. Agora, você ir lá cumprir horário, quem gosta disso? Se fosse um cara fantástico. Né? Não, eu gosto de cumprir horário, eu gosto de ficar. Mesmo que você ame o seu trabalho, chega uma hora que cansa. Né? Então, trabalhar é trabalhoso. Né? Então, é normal você não sentir aquele prazer. Não é uma coisa diferente no trabalho. Você pode gostar, você pode se acostumar, você pode cumprir com todo adulto, deve cumprir no seu trabalho. Agora, dizer que trabalhar é lindo, maravilhoso, gostoso, né? Não tem cartão. Inclusive, isso é uma das maldições que Deus dá para você. Você vai ter que agora cultivar a terra e viver do suor do teu rosto. Estava tudo aqui, agora você vai ter que. Se não trabalhar, você não pode. Você vê que os esquerdistas não entenderam isso hoje. Eles querem paraíso. Eles querem paraíso. Mas o boleto que inventou foi o diabo. O mundo moderno pega essas consequências do pecado original e potencializa. Você vê, na Idade Média não tinha horário, você podia trabalhar, não tinha horário, você tinha flexibilidade de horário, você não trabalhar no frio. Hoje em dia não, hoje em dia está chovendo, está pegando fogo, tem que trabalhar. Mas e aí, como que a gente herdou o pecado original? É isso, vou chegar lá. Mal. Não criamos crédito. Então, como o pecado original, eles foram expulsos do paraíso e perderam os dons. Esses dons seriam transmitidos para os filhos. Perderam. Então agora você nasce burro, você nasce doente e você nasce sem trabalhar. E você nasce sem a justiça original. Isso implicou numa queda da alma e do corpo. Quer dizer, o corpo perdeu a imortalidade, a perfeição que ele tinha, e a alma perdeu a inocência. Agora ela rende até nasce malícia. Quando eles tiveram o primeiro filho dele, isso se repete até hoje com nós, veja lá, o espermatozoide de Adão, quando fecunda, dá o óvulo de Eva, é um espermatozoide caído com um óvulo caído, e que gera um corpo caído, igual o deles, porque a geração do corpo é igual ao corpo anterior. A alma é criada por Deus e infundida no momento da concepção. No momento que a alma é infundida, ela é infundida num corpo caído, cheio de má inclinação, que faz com que ela caia no momento da concepção. Entendeu? A alma é criada pura, só que ela cai naquele mesmo momento. E você não tem as condições de resistir isso. Entendeu? Você não resiste, você cai, você pega. Nosso primeiro pecado é o dia que nós somos concebidos. Nós somos unidos num corpo caído, com más inclinações, e aí naquele momento a alma segue o corpo. É por isso que nós somos batizados. Entendeu? Porque o batismo não retira a culpa do pecado original, não retira a consequência, mas retira a culpa. Entendeu? Deu para entender? O pecado original é transmitido. Em que sentido essa culpa? Porque quem não é batizado, então. Está com o pecado original. Então. E esse pecado original é o quê? É pecado, não é pecado em si, é a maldade. Você nasce, você continua com maldade depois de ser batizado. Mas você é remido da culpa moral. Entendeu?
Então, observador, antes de pegar ele não tinha maldade? Não, antes de pecar. Mas a partir do momento que a Eva quis, Ela tem a possibilidade de ser má, mas não é a mãe. Entendeu? Então, mas assim, Jesus não veio e não se sacrificou por nós e perdoou todos os nossos pecados, inclusive o pecado original. Não, ele deu a possibilidade da salvação. É que antes das. Isso é importante. Eu não cheguei ainda no porquê que Deus me impede, então, essa. Mas vou explicar. Antes do sacrifício de cruz de Cristo, ninguém é salvo. Nem os profetas. Nem Abraão, nem Isaac, nem estavam no limbo. Os justos iam para o limbo. Por quê? Porque o pecado original não permite você estar na presença de Deus. Ele criou um litígio entre o homem e Deus. Esse litígio só foi resolvido por Cristo. E aí que entra a resposta do porquê que Deus permite, então. Tá, mas por que Deus permite, então, que a alma caia no momento da concepção? Né? Então a gente cria uma raça de gente caída só para sofrer. Não se esqueçam que Deus permite o mal para tirar um bem maior. Se Ele permite o sofrimento do ser humano, Ele pode tirar um bem maior daquilo. E veja, Ele próprio não se poupa, porque Ele se fez homem e pagou na nossa pele, com dor, o nosso pecado. Então assim, eu nasci com o pecado original, se escolha, Ele veio para mim. Portanto, eu tenho que sofrer, em função dele, para atingir a salvação. Só que se eu aceitasse esse sofrimento, como Cristo aceitou a cruz, eu vou ganhar uma recompensa tão grande que esse pecado, esse sofrimento que eu passei na vida, vai parecer a picada de uma agulha tendo uma cura, que o remédio traz a doença. Ele é insignificante. E não só é insignificante, como é algo que eu mereço. Porque depois que eu fui batizado, eu continuei pecando. Então, às vezes as pessoas falam assim: por que uma criancinha de 5 anos de idade morre de câncer? Olha, ela é inocente, mas ela não é tão inocente como Cristo. Morreu na cruz. Então, assim, ela pode sofrer, mas se ela oferecer para Deus, se ela for muito novinha, 3 anos de idade, ela não tem condições de oferecer aquele sofrimento para Deus, ela foi batizada, ela vai ser salva. Ela vai sofrer. Eu tenho um irmão que morreu bebê. Morreu com 5 meses, pneumonia. Ele foi batizado, está no céu. Eu falava, foi muito triste, os pais foi. Só que ele foi batizado, ele sofreu um pouquinho, morreu, e está salvo. Se não for batizado, está no limbo. É um mistério. O que é o pecado original? É a maldade? É o ato de estar brigado com Deus. É o ato de estar brigado com Deus, com o bem. A gente já nasce, olha só, tem um mito que nós, que essas crianças são anjinhos. Claramente essa pessoa nunca conviveu com criança. Crianças são anjinhos. Claramente não conviveu com criança. A criança, ela nasce ruim. Nossa, Agostinho mete o pau na criançada. Santo Agostinho fala, Deus deu um dom para Santo Agostinho, a gente vai ver isso nas confissões, conforme a gente falou. Deus deu um dom para Santo Agostinho lembrar depois que ele ia beber. E ele lembrava quando ele estava no berço, os maus pensamentos que ele tinha em relação à mãe dele. Bebê? Você vê a criança quando ela está fazendo birra, é maldade. Ela não tem condições de resistir a essa maldade. Não é que você vai dar um soco na criança. Calma. Mas é maldade dela. Eu lembro até quando eu tinha 3 anos, eu tinha uma gata em casa, eu pegava a gata e ficava na parede. Para ver a gata. Eu tinha prazer em ver a gata. Acabou de denunciar a psicopatia, né? Hoje você estaria preso. Depois, quando eu fiz uns 5 anos, eu já vi que isso aí foi errado. Aí eu tinha um chihuahua. Então, o pecado original é o afastamento nosso de Deus, e aí a gente tem que voltar. Demanda agora um esforço voltar. Para voltar. Quando você é batizado, você é livrado da culpa. Isso significa o quê? Se você morreu antes da idade da razão, que é por volta de 7 anos, você vai para o céu, independente da sua ruindade. Mas ele não tira as consequências do pecado original, ou seja, a morte, né, a concupiscência, a maldade está no nosso coração. Então você continua ruim. Aí quando você chega na idade da razão, aí você é obrigado a se educar. Começa até a se confessar, né?
Começa a se confessar. Sim, você pode receber depois o segundo sacramento, que é a confissão. Quer dizer, então, que o homem nasce mal e a sociedade o corrompe mais ainda. É isso. Também nasce mal, ele cria uma sociedade bosta que corrompe mais ainda, exatamente. Esse é o último assunto que eu queria falar hoje, que só pra, depois a gente pode conversar, tá? O termo pecado original se refere ao pecado primeiro, não é isso? Pecado de origem, né? Se for o pecado de Adão e Eva, é que nós herdamos, né? Exatamente. Nós nascemos pecadores. É isso que Davi quer dizer. Pecador, a minha mãe já me concebeu. E é o que o próprio Deus fala a Noé. Ele fala assim: eu sei que o coração do homem é mau desde a infância. É escrito na Bíblia. Agora, eu fico pensando, às vezes, no peso disso em Adão e Eva, né? Exatamente, vocês entendem por que foi tão grave o pecado deles? Porque eles tinham ciência. Não, e depois, olha só. Olha a consequência. Algo que parece insignificante no começo vira uma merda gigantesca. E será que eles estão aonde? Não, eles são salvos. Essas duas almas Não, Por que salvos. você sabe? Porque foi revelado, eles se arrependeram. E aquilo. Hã? Vamos tirar essa onda agora. Que onda? Eles se arrependeram. E agora? A onda Agora é nós. Ô, Jonathan, teve até aquela pergunta na aula. Por que Deus não desfez tudo e fez de novo o outro Adão e Eva? Deus não faz. Deus ele ia anular, é como se tivesse errado. O erro não foi dele. O erro foi nosso. Existe até uma história, ó, existe até um mito talmúdico e nosso que diz que Deus criou uma mulher chamada Lilith. E daí essa mulher se revoltou, não queria obedecer a Adão, né, feminista. Se revoltou, foi um escândalo, e aí Deus se arrependeu e fez ela, como se Deus tivesse errado. E aí ela que virou a cobra. Hã? Aonde tem isso? Tem até pinturas, né? Tem pinturas famosas. Não estou lembrando agora. Último assunto do coração, já. Já são 17 e 16. Vamos lá. Deixa eu fazer esse último assunto, que é a introdução geral, então vamos fazer a introdução geral. E aí Agostinho fala, veja, Agostinho tem uma interpretação muito racional da história. Um dos grandes males da modernidade é a chamada filosofia da história. Começa lá com o Jean Batista Vico e atinge o ápice ali. Começa com o Joaquim Fiore, atinge seu ápice em Hegel, que diz que a história humana tem um sentido. Como se a história fosse uma força metafísica, transcendental. Historicismo, né? O historicismo, sabe? E que fala que a história humana tem um sentido e vai chegar naquele sentido. Não, gente. A história é apenas a sucessão de fatos. E aí você não tinha fala da cidade de Deus, da cidade dos homens. Então veja, o pecado original criou, né, esse vale de lágrimas, essa porcaria que a gente vive. Então, essa vida passa a ser, essa vida expulsa do paraíso, que está destinada à morte, ela é um teste, ela é uma formação, ela é uma escola para a vida verdadeira, que é depois da morte, ou seja, o céu, os eleitos. Então as pessoas que entendem isso, as pessoas de Deus, elas vivem em função disso. Essa é a cidade de Deus, ou seja, o grupo de seres humanos são santos, homens de bem, que estão pensando no céu. Então sacrificam tudo aqui na terra em prol do céu, porque é lá que é a realidade definitiva. Eles têm consciência plena de que eles só se preocupam com as coisas da terra se as coisas da terra ajudarem no céu. Se não influir para o céu, foda-se. E se der errado, tem problema também. Porque é de Deus o destino da história. E a história vai acabar quando? Quando Deus vier fazer o juízo final, vai julgar todo mundo e acabar com essa merda. Vai acabar com esse círculo. O jeito que você fala. Vai chegar aqui e vai acabar com essa merda. Acabou essa brincadeira, né? Acabou essa brincadeira. É isso que fala, cara. Mas não é Joana. Portanto, você que dá muita atenção para essa vida terrena, ou querer trazer a finalidade da existência humana aqui para a vida terrena, é a coisa da cidade dos homens. E a cidade dos homens está fadada ao fracasso. Por quê? Porque ela é passageira, ela é construída em cima de vícios e não de virtudes. Então ela é um empecilho. É o que a Bíblia chama de mundo. Por isso que Jesus fala: vós não sois do mundo,
Ou seja, o que é o mundo? O mundo é esse bando de homem, filha da puta, que está preocupado com esse mundo, né? Que está fadado ao fracasso. Todos os projetos humanos vão fracassar. Todos. Ainda que eles consigam algum sucesso. O máximo que consegue fazer é atrapalhar a vida da gente. O Hitler, o Stalin, o Marx. Você vê que quando chegou a modernidade, surgiram, né, os teóricos da cidade dos homens, né, que é o positivismo, o marxismo, que não só estão preocupados muito com essa vida terrena, como trouxeram a finalidade da existência humana e a finalidade da vida para a sociedade e para a política, né, que é o auge da loucura humana. Se os cidadãos romanos da época do Império Romano já eram loucos, porque se preocupavam muito com o império, né, com a manutenção da política, só se preocupavam com política, com poder, com dinheiro, você imagina o povo de hoje que não só estão preocupados com dinheiro e poder, mas estão achando que eles vão criar a sociedade perfeita, o fim da história. É a loucura máxima. Então, em resumo, é lógico que a cidade de Deus é uma obra-prima que merece ser meditada parte por parte. Mas num resumo bem resumido, é isso que ele está dizendo, né? Então, o cristão deve fazer parte da cidade de Deus, né? E a cidade dos homens é criada pelos pagãos, ou aqueles que são cristãos só de nome. E o que nós fazemos aqui nesse mundo é em prol apenas daquilo que é necessário para a manutenção da vida e, portanto, contribui para a felicidade eterna. Vocês percebem, por exemplo, por que durante toda a Idade Média teve um desenvolvimento intelectual muito grande, mas não teve um desenvolvimento tecnológico. Não é porque não estão preocupados. Para que vão fazer avião? Avião é pecado? Acho que não. Ajuda. Mas corre-se o risco de você focar muito na técnica, na tecnologia, criar muito conforto e é pegar demais a vida. É como quando você come muito aperitivo e esquece do almoço. Se você comer muito aperitivo, dá problema no estômago, você não come direito. Então, assim, muita atenção nessa vida gera desprezo da vida eterna e gera conflito. Você vê, hoje em dia as pessoas estão desesperadas de morrer. Né? Exemplo foi o coronavírus. Tenho medo que as pessoas tenham que morrer, como se elas nunca fossem morrer. Como se tivesse garantias. Se tudo fosse uma tragédia muito grande. Olha, nossa vida aqui é a morte mesmo. Então, tem que fazer. Já outros, você viu o Godard? Godard? O diretor de cinema. Ele é suíço, né? Foi um suíço. Né? Na Suíça tem. O suicídio assistido. E aí ele foi lá e estava com 91 anos de idade, mas em perfeita saúde. Ele estava super bem. Resolveu morrer. Ele falou assim: estou cansado. Não quero mais. Estou cansado. Não quero mais. E um homem famosíssimo, um homem talentosíssimo, talentosíssimo, considerado pelo mundo inteiro, se eu diria, né? E de fato talentoso, né? E cansei, não quero mais viver. Aí lá na Suíça, ele é suíço, então foi super rápido. Né? O Alain Delon é tão sonífero, né? O Alain Delon está tentando ainda. Ele não conseguiu, porque ele não é suíço. Então precisa de advogados dos dois países, da França, da Suíça. Isso foi agora? O Godard? Sim. Eu vou só no banheiro porque eu já volto para encerrar. O Alain Delon também quer fazer? Só que o Alain Delon teve uma AVC. Nossa, a maioria é permitida, né? Você tirar a própria vida da por causa desse carro. Tem uma outra. Mas ali não, eu estava falando da psiquiatria, e a professora da UF falou: olha, eu chego, no dia que ele chega e volta aí, você não ir, vamos ter uma boa morte. Então, isso é uma discussão que eu falei isso agora, é muito importante. Principalmente considerando uma pessoa que está muito doente. Ô, Aguinaldo, Você olha a foto dele,
crescer e estava dependendo da amizade. Mas agora, irmão, eu escrevi esse texto, e é que eu digo literatura, você fica totalmente preservado. Se não tivesse essa parede, você estaria bom. Mas é que sempre está ele não Gente, a última parte em relação à graça, darei falar muita coisa em relação à graça, mas que eu não vou falar hoje, eu vou deixar para a próxima aula, que é em relação à conversão. Que é, o que converte a gente, na verdade, é Deus. Nós só aceitamos a conversão. Existe uma cultura também entre os meios conservadores hoje em dia de achar que a conversão é meramente racional, né? Ela é meramente... Eu vejo gente até bem intencionada com isso, porque se esquecem que, na verdade, o que nos converte é a graça, claro. Tem a nossa participação, mas é Deus que nos dá o dom da conversão, etc. Mas isso eu vou deixar para a próxima, tá? Porque as confissões ele vai falar disso. Acho incrível que alguém possa achar que sozinho. Não, tem o pessoal dos católicos, neocatólicos, né, falando assim, não, porque, por exemplo, lá falavam dos milagres, né? E aí, de fato, está certo que ele dizia isso. Só lá não está dando uma ontologia. E aí a pessoa acha que, meramente eu estudando milagres, necessariamente eu vou me converter. Não é assim, sabe? Qual que você considera como conversão? Conversão é a pessoa virar católica. Não, mas se alguém chegou para mim e me provou que esse é o caminho melhor a se seguir. Mas isso aí não te converte. Por exemplo, Jesus operava milagres diante do... Ou lá não estava falando disso, estava falando só da inevitabilidade dos milagres. Mas tem gente que já acha que o simples fato de você estudar um milagre te converte. Não é isso. Por exemplo, Jesus operava milagres diante dos fariseus e eles não se converteram. E ele dava sempre aquele exemplo, que eu vou falar melhor, ele dava sempre aquele exemplo da passagem da Bíblia, que quando perguntam para Jesus, né, quem dizem que eu sou? Uns falam. Quem dizem que... Elias, né? Mas aí ele fala, eu faço os aleijados andarem, mas aí Pedro fala o seguinte, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O que Jesus fala para ele? Ele diz, tu, porque não fosses a carne que revelou, mas foi Deus. Exato, esse ponto. Meu Pai. Eu não vejo outra possibilidade de conversão se não for. Mas claro. Porque assim, porque eu posso criar, por exemplo, eu posso estudar os milagres, eu posso ver o milagre acontecendo na minha frente. Mas se eu não me abro para a graça, ou se, sei lá, se Deus não me fundir a graça aqui, eu posso arrumar outra explicação. Eu posso tentar falar se são os alienígenas. Tem gente que faz isso. Um dia eu vi um cara falando isso, que nós chamamos da luz, são os alienígenas. A pessoa pode inventar. Assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo, de alguma maneira, pode testemunhar. Eu acho que não tem um católico, né, que não diga, eu sou tentação o tempo inteiro, não sou eu que estou resistindo. Assim. Agora, o que a gente tem que pensar também é o seguinte: existe o papel, que o versículo não se fala isso, os protestantes confundem. Acho que é Deus que te converte na mágoa. Não. O seu livre-arbítrio deve estar aberto para a conversão, ou seja, você tem que amar a verdade, querer, e daí Deus agindo com a graça, Ele vai te converter, se você permitir a ação da graça em si. Tá? No meu caso, lá dos fariseus estavam fechados pela graça. Eles eram mas aquele negócio que você falou assim, para eu saber o que é certo e errado, não preciso da graça. Mas para eu livrar da tentação, da estimulação, eu preciso da graça. Para eu viver como um bom cristão, eu preciso da graça. Eu tenho um amigo. E a graça também aperfeiçoa a natureza, sabe? Eu fico mais inteligente, eu fico mais forte. Então não tem como você evoluir sem ter a graça. Sem ter a graça, não. É Deus que vai te evoluir, entendeu? É Deus que te faz santo, não é você criação. Ô, Júlio, se não pedir, também esse processo. O passo com que você confia em Deus, na medida que Ele vai agir em você. Mas então a fé seria uma manifestação da graça divina? Sim. É Deus que te dá fé, entendeu? É Deus que te dá confiança nele. Por isso que a gente tem que pedir sempre. A gente precisa pedir até arrependimento, senão a gente não vai ver.
Não, tudo. É tudo. A gente pede para ele. Agora, entra o seu papel quando você aceita ou rejeita. Então, porque a fé, por exemplo, você está no processo de santificação, sua fé é gradual. Né? Isso eu que cultivo essa fé ou também na graça? Ela aumentando pela graça ou eu que cultivo essa fé? Assim, As duas coisas. É Deus que vai aumentando a fé em você pela graça, mas é você que está aceitando e colaborando. O nosso trabalho é de colaborar com a graça. O significado é externo. Mas existe a tibieza, né? Porque aí. Tem. Né? Que a maioria de nós passa por isso. Eu só tinha que ajudar, não quis dar fraqueza. Ele ajuda se você souber acolher ele. Ele pode servir de ajuda assim. Às vezes, o sofrimento vem exatamente. Às vezes Deus te impõe o sofrimento para ajudar você no caminhado. Só que ele sempre respeita a forma como você acolhe aquilo. Ele não te força. Por exemplo, é legal a gente dar exemplo de grandes conversas. Isso acontece nas pequenas coisas. Às vezes você perde o ônibus e você perdeu o ônibus pode levar você a refletir naquele momento algo que você não repetiria. Existe isso também. Por exemplo, se eu pego o primeiro exemplo, o Santo Inácio de Loyola tomou um tiro de bala de canhão no joelho. Ele ficou manco pro resto da vida. E ele se converteu pelo tiro. Só manco, velho. Foi sorte. Mas assim, ele passou o resto da vida agradecendo o tiro que ele tomou na perna. Porque se ele não tivesse tomado tiro na perna, ele não teria se convertido. Então ele aproveitou o sofrimento. Ele tinha duas escolhas. Ele poderia ter se revoltado do tiro, né? Ou fazer o que ele fez. Por quê? Porque ele tomou o tiro, aí ele teve que ficar meses numa cama, e daí só tinha livro de santos para ler. Lendo a vida dos santos, ele se converteu. Ô João, o pior pecado né? É a soberba, né? Porque você impede de. O pior pecado que existe é o pecado é a soberba plena, que é a soberba de total rejeição a Deus. É a soberba do Marx, por exemplo. Do quê? Marx. Que chega a declarar: eu odeio Deus. Marx. O nosso Marx, nosso amiguinho Marx. Essa é a soberba máxima. A soberba do cara que encarna o demônio. Ele é autossuficiente. Ele acha que é autossuficiente. Ele quer ser, ele sabe como é, mas ele se revolta contra a ordem da realidade. Essa é. Nossa, mas é muito parecido, né? A semelhança e a analogia é muito parecida. Demônio? É? Sim, mas é. Total. É o tipo de soberba demoníaca. Existem, inclusive, duas categorias de pecado: o pecado animalesco e o pecado demoníaco. O pecado animalesco é quando eu me igualo a um animal. O pecado demoníaco é quando eu me igualo a um demônio. Às vezes, o mesmo pecado pode ser animalesco, dependendo da situação, pode ser demoníaco. Como assim se igualar a um animal? Como se igualar? Porque você segue o instinto. No começo, Por exemplo, gula é um pecado animalesco. Você não come gula para ofender a Deus. Você fala assim, eu vou ofender a Deus agora. Não. A gula é um pecado animalesco. Ou pecados contra a castidade, geralmente são animalescos. Entendi. Agora, um pecado contra a castidade pode ser demoníaco. Sabe como? Por exemplo, uma mulher chega e fala assim: eu quero acabar com o casamento daquele cara. Ela planeja, ou homem, né? Mas geralmente você vai como mulher. Ou fala assim: não, eu quero acabar com o casamento daqueles dois. Começa a dar em cima de um dos dois para destruir o casamento. Aí é demoníaco, é planejado. E você está querendo acabar com o casamento. Aí é planejado. Você vê, aquilo que seria animalesco, né? Por causa da intenção, ele vira demoníaco. Ou o cara, ou o que acontece em ritual satânico, os caras fazem sexo dentro da igreja, a profanar. Então, a profanação é mais grave que o ato. Ou, por exemplo, matar alguém pode ser demoníaco. Por exemplo, uma coisa é matar alguém numa acesso de raiva que a pessoa fez algo errado para mim. Eu posso ter agido de maneira desordenada, mas tem um motivo. Você já estava cego pela raiva. Agora, é diferente eu planejar matar a pessoa para roubar ela. Aí é demoníaco. São 5h30, eu não sei como funcionam os horários. Não, vamos encerrar. Agora a gente conversa na padaria com você. Quem quiser está convidado para nós continuarmos bebendo, falando assuntos bons e bonitos.